Olá, sagrados! Tudo bem? Eu sou a Sâmia e faço parte do Templo Escola Flor de Lis. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né? Como todos nós conhecemos ele por Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na antiga freguesia do Riacho do Sangue, hoje conhecida como Jaguaratema, no Ceará, desencarnando no Rio de Janeiro no dia 11 de abril de 1900. Bezerra queria se tornar médico desde pequeno, só que seus pais passavam certas dificuldades financeiras e não tinha como pagar os estudos, faculdade e tudo mais. Não tinha como pagar os estudos dele. Então, aos seus 19 anos, ele tomou a iniciativa de vir para o Rio de Janeiro a fim de cursar medicina. Em 1852, começou como praticante interno no Hospital da Santa Casa da Misericórdia. E para poder pagar os estudos, dava aula de filosofia e aula de matemática. Ele doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Como não tinha dinheiro para montar o consultório, nessa época, como ele tinha acabado de terminar a faculdade, não tinha dinheiro para montar um consultório, montar um comércio onde ele poderia atender os seus pacientes, ele entrou em um acordo com um colega de faculdade e assim os dois passou a guardar um certo dinheiro. E aí eles conseguiram alugar uma salinha no centro comercial da cidade e os dois passaram a dividir essa sala e ali, atender os pacientes. Durante os meses em que o consultório ficou aberto, quase não havia paciente. Mas na casa onde morava o médico Bezerra, ficava repleto de doentes, Ele começou a atender essas famílias e amigos. Então, a sua fama se espalhou pelo bairro. Clientes começaram a aparecer, mas ninguém o pagava, pois eram pessoas pobres. E aí vocês vão perguntar, nossa, mas por que no consultório não havia clientes e na casa onde ele morava tinha mais paciente do que no consultório, Aí eu vou virar pra vocês e vou falar o quê? Que quando a gente vai num consultório, quando a gente vai numa clínica, na maioria das vezes a gente paga. A gente paga consulta, a gente paga remédio, a gente paga exame, a gente paga tudo. E quando as pessoas iam na casa dele, ele não cobrava. Por ele ver a situação das pessoas, por ele ver que eram pessoas pobres, que eram pessoas que não tinham como pagar ele não cobrava valor de consulta, ele dava os remédios de graça. E era assim, entendem? Então, às vezes, quando a gente vai em algum lugar, a gente tem que pagar consulta, remédio, exame, tudo. Quando as pessoas recorriam a ele na casa, ele não cobrava, porque ele via a situação em que a maioria daquelas famílias passava. Então, um amigo e médico militar, Dr. Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, chefe do Corpo da Saúde do Exército, resolveu contratá-lo como médico militar. Em 1856, o governo imperial fez uma reforma do Corpo da Saúde do Exército e nomeou o Dr. Feliciano como cirurgião-mor. Então, ele chamou o Dr. Bezerra para ser seu assistente e foi assim que, com emprego fixo, Dr. Bezerra de Menezes começou a caminhada de médico dos pobres. Dr. Bezerra continuou atendendo gratuitamente aqueles que não podiam pagar. Mas sua fama começou a crescer durante o tempo e a sua clínica ficava cada vez mais cheia. Dr. Bezerra atendia tanto aqueles que não o pagavam, quanto aqueles que o pagavam. O dinheiro que entrava na clínica era para ajudar aqueles
que pediam auxílio, que no caso que recorriam até ele e pediam ajuda. Essas pessoas que pediam ajuda a ele ajudava em medicamento, roupa e também em uma certa quantia em dinheiro, né? Como eu falei pra vocês, essas pessoas que pediam auxílio a ele, o dinheiro que entrava na clínica daquelas pessoas que iam até ele, fazia a consulta e pagava ele usava daquele dinheiro para comprar medicamentos, roupas e até dar um certo auxílio em dinheiro para as pessoas que recorriam a ele. Por que, Sâmia? Por que um auxílio de dinheiro? Porque, gente, hoje em dia a gente tem que pagar tudo, né? Água, luz, internet, tudo. Naquela época era a mesma coisa. Tinha que pagar água, luz, aluguel. Então, ele dava esse dinheiro para que as pessoas podiam estar pagando as coisas que eles precisam no dia a dia para ter a sua casa ali e tudo mais. Bezerra de Menezes tinha a função de médico no mais elevado conceito. E por isso, às vezes, ele dizia o quê? Eu vou ler esse trecho que eu vou ler agora. É um trecho onde Bezerra sempre dizia aqueles que perguntavam a ele: mas você é médico? Isso, aquilo. Ele falava isso. Então eu vou ler agora pra vocês, tá? É um... como é que é o nome? É um trecho, tá? Vai estar aparecendo aí na tela. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto. Quando um aflito qualquer lhe bate a porta, o que não pode acudir por estar com visita, por ter trabalhado muito, estar-se fadigado, ou por ser altas horas da noite, ou mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como lhe pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para colher capital e juros dos gastos de formatura. Esse é uma pessoa sem ser, que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única esportula que podia saciar a sede de riquezas do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vais e vens da vida. Esse foi um trecho onde Bezerra falava para as pessoas, né? É um trecho que encontrei, que ele falava para as pessoas que um médico ele não tem o direito de terminar uma refeição, que um médico ele não tem que não acudir uma pessoa que vai até ele, ou por estar por visitas, ou por ter trabalhado e tá cansado. Então ele fala que um médico de verdade mesmo, um médico que é médico, não faz essas coisas que ele falou. Continuando, né? Isso foi só um trecho que eu encontrei e eu queria passar essa reflexão para vocês. Dr. Carlos Travassos havia desenvolvido a primeira tradução das obras de Allan Kardec. E uma delas, traduzida para o português, foi O Livro dos Espíritos. Logo que seu livro foi lançado, Dr. Carlos levou um exemplar ao deputado e médico Bezerra de Menezes. E foi assim que o Dr. Bezerra conheceu um pouco sobre o espiritismo. Vocês vão perguntar: mas Sâmia, deputado? Você tá falando do Dr. Bezerra que a gente conhece? Aí eu vou falar pra vocês. Sim, gente, deputado. O Dr. Bezerra de Menezes, ele não foi somente um grande médico aqui na Terra. Ele também passou por outras profissões, deputado. Ele passou pelas profissões da área política, né? Tudo mais. Voltando, continuando o nosso assunto, não perdendo o foco, né? A doutrina espírita, isso que eu tô falando pra vocês, foi logo no começo da doutrina espírita. Logo quando ela tava começando. A doutrina espírita difundia-se e foi muito ajudada pelas práticas de médicos homeopatas espíritas, que passavam a apresentar a caridade, também através de sua mediunidade. Um desses médicos
né, que ajudava tanto pela sua parte tanto pela parte da medicina humana, quanto pela parte da medicina espiritual. Um desses médicos era João Gonçalves do Nascimento. Muitos colegas de Bezerra falavam das curas operadas através desse médium. E tanto falavam que um dia Bezerra resolveu pedir-lhe uma ajuda, enviando um pedaço de papel que dizia: Adolfo, tantos anos, residente na Tijuca. Logo depois, recebeu uma resposta com o seu diagnóstico correto do seu problema de estômago. Adolfo, tantos anos, residente na Tijuca, o papel onde ele enviou com esse nome, com a idade e colocou residente na Tijuca, era ele, o Bezerra, né? Só botando um adentozinho. E com isso, Bezerra ficou tão impressionado que resolveu pedir um diagnóstico de uma pessoa que apresentava problemas bísicos. Apresentava problemas bísicos. Vai estar o nome na tela, tá, pessoal? Mas acho que é isso mesmo. Bísicos. A psiquiatria foi uma das áreas que o Dr. Bezerra mais estudou. Então, depois que ele pediu, né, esse diagnóstico para o Dr. João Gonçalves do Nascimento, ele foi acompanhar o desenvolvimento do tratamento dos seus pacientes e depois de simplesmente assistir a um trabalho de desobsessão, ele resolveu participar ativamente nesse tipo de tratamento. Então, ele pediu a ajuda do Dr. João, né, do médium João e doutor também, que é médico, mas até então ele não era ativo, então ele não mexia ainda na parte do espiritismo. E aí, depois que ele viu certos trabalhos de desobsessão, que é um trabalho, né, espírita, ele resolveu participar ativamente nesse tratamento. Então ele começou a fazer os trabalhos de desobsessão, ele foi estudar sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita e tudo mais. Na visão da doutrina espírita, na visão do espiritismo completo, os portadores de doenças bísicas, são pessoas que podem apresentar problemas mentais devido às causas biologicamente detectáveis pela ciência humana. Então, são pessoas que podem estar apresentando, pode ser portadores de doenças comuns do ser humano, não comuns, né, mas doenças humanas, ou também devido à influência de espíritos desencarnados. Então, devido à influência de espíritos de um familiar, de um amigo que desencarnou e tá ali do lado dela, ficou ali, ó. Ficou do lado dela e tá ali. É um encosto, vamos dizer que é um encosto que tá do lado daquela pessoa. E com isso a pessoa começa a ter doenças bísicas. Começa a ter... como é que é a palavra? Resumindo, pode ser devido a essas duas causas. Tanto uma causa por doenças humanas ou por essa certa influência de espíritos desencarnados. O amor e a dedicação de Bezerra pela doutrina espírita deram bons frutos e ele veio exercer papel fundamental no movimento espírita. Então, depois que ele viu, né, todo do espiritismo, como é que é o espiritismo e tudo mais, ele falou assim: vou começar a atuar, né? Começar a estudar, a praticar e ajudar as pessoas com a minha medicina humana e com a minha medicina espiritual. Então ele começou a estudar sobre o espiritismo e tudo mais. Continuando, o espiritismo, nessa época, o espiritismo sofria perseguições e era combatido veementemente. Então, o espiritismo era atacado, era criticado e tudo mais. A imprensa era fonte diária de críticas. Os sermões enchiam os púlpitos de insultos e insinuações contra a doutrina.
É que nem hoje em dia, né, pessoal? Hoje em dia tem muitas pessoas que ainda têm muito preconceito com o espiritismo, com a doutrina espírita, com a Umbanda e com outras religiões espíritas, né? Então, antigamente também era assim. Elias da Silva, o fundador da revista O Reformador, foi então em busca de Bezerra de Menezes para lhe pedir um conselho sobre como revidar toda a animosidade contra o movimento espírita. Quando começou essa coisa toda de a imprensa ataca aqui, a imprensa ataca ali, e as pessoas começaram a atacar o movimento espírita, começou a atacar o espiritismo, o Dr. Bezerra se deu uma afastada. Ele deu uma afastada do espiritismo, então ele se deu uma afastada. E nesse meio tempo dessa afastada, o Elias da Silva, Elias da Silva, o fundador da revista O Reformador, foi até ele para pedir um conselho, porque eles não sabiam o que fazer, eles estavam, vamos dizer, perdidos, né? E aí, ele foi pedir um conselho de como revidar o que as pessoas faziam com o espiritismo. Então, a resposta dada pelo Dr. Bezerra foi a de não seguir o caminho do ataque, de não combater o ódio com o ódio, mas antes combater o ódio com o amor. A tônica deste conselho torneou toda a vida e o trabalho de Bezerra, dentro e fora do movimento espírita. Então, né, é uma reflexão essa parte. Gente, quando a gente tá lá no... né, o que ele falou. As pessoas estavam jogando pedra, estavam atacando. Pra gente revidar aquelas pessoas, a gente não vai combater o ódio com o ódio, mas a gente não vai combater o ódio com o ódio. A gente vai combater o ódio com o amor, né? Então, em vez de a gente revidar, a gente vai recuar. A gente deixa o povo falar, deixa o povo jogar, deixa. Porque aquele tal ditado, né? A gente colhe o que a gente planta. Então, se a gente plantar amor, a gente colhe amor. Se a gente plantar ódio, a gente colhe ódio. Então, também, esse ditado se encaixa muito nisso. Continuando. Em 1889, Dr. Bezerra tornou-se presidente da Federação Espírita, onde tentou, a todo custo, promover a união de todos os espíritas, inspirado principalmente por mensagens ditadas mediunicamente por Allan Kardec, em janeiro do mesmo ano, através do médium Frederico Júnior, chamada Instruções de Allan Kardec aos Espíritas do Brasil. Então, em 1889, o Dr. Bezerra tomou o cargo, foi gerenciado ao cargo de presidente da Federação Espírita. E nesse tempo, tava uma guerra entre os espíritas. Então, tava uma guerra entre os espíritas que acreditavam somente na espiritualidade, e tava uma guerra entre os espíritas que acreditavam na espiritualidade e na ciência. Tava uma guerra entre esses dois grupos de espíritas. E o Dr. Bezerra estava ali para acabar com essa guerra e criar uma paz entre esses dois grupos de espíritas. Que realmente, né, o espiritismo ele acredita tanto na ciência quanto no espiritismo. Então, através dessa mensagem de Allan Kardec, ele foi tentar fazer essa paz, né, entre os dois movimentos espíritas, entre os dois grupos de espíritas, né? Que um grupo é os espíritas que acreditam somente no espiritismo e o outro grupo é os espíritas que acreditam no espiritismo e na ciência. Continuando. Em janeiro de 1900, o Dr. Bezerra sofreu um violento derrame cerebral que o deixou em uma cama. E no dia 11 de abril de 1900, Bezerra passou suavemente para a vida maior. Então, no dia 11 de abril, ele veio a falecer e
ele deixou aqui na Terra, né, gente? Somente os seus ensinamentos, somente as suas escritas. Agora, eu vou falar um pouquinho pra vocês do Bezerra de Menezes, né? Vou falar um pouquinho pra vocês de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nos três dos 4 pilares da gnose, que são o esoterismo, a filosofia e a ciência. Bezerra de Menezes estava, né, e sempre estará ligado ao esoterismo, por conta dele passar pela Umbanda e hoje ser um médico que trabalha no plano espiritual, ajudando quem precisa. Ele também está ligado bastante com a filosofia, por conta de alguns livros. Uma coisa bastante legal de ressaltar é que a filosofia também está ligada ao esoterismo, por conta dele passar pelo Kardec, por conta dele passar pelo kardecismo, né, que a gente chama Kardec, e ser um médium que também psicografou. Então ele passou por esses 2 pontos que estão ligados, que é o esoterismo com a filosofia, por esse fato dele ter passado pelo kardecismo e ser um médium que psicografou. A ligação que ele tem com a ciência é por conta da medicina, né, gente? Que foi a profissão dele aqui na Terra. E voltando novamente, a ciência também estará ligada ao esoterismo por conta de que, através da sua mediunidade e da sua profissão, ele ajudou ao próximo, né? Através da sua mediunidade e da sua profissão, ele ajudou ao próximo. E hoje, no plano espiritual, através da sua mediunidade e da sua profissão, que é a medicina, ele ajuda quem precisa aqui na Terra. Então, se a gente parar para pensar, né? Esses 3 pilares estão ligados uns nos outros. O esoterismo está ligado tanto na filosofia quanto na ciência. O esoterismo está ligado nesses 2 outros pilares. Que o esoterismo liga com a filosofia. A filosofia liga com o esoterismo. Por conta dele ter passado pelo Kardec, ser um médico que psicografou. E a ciência liga com o esoterismo por conta, né, de que aqui na Terra, através da sua mediunidade, da sua profissão, ele conseguiu ajudar o próximo. E hoje, lá no plano espiritual, no plano maior, ele está, através da sua mediunidade e da sua profissão, ele está ajudando quem precisa aqui na Terra. Então, ajudando nós aqui na Terra. E é isso. Compartilhe. Se você souber, que nem eu falei, se você souber de alguém, compartilhe. Fala assim, ó, vem fazer aula aqui sobre esses seres. Vem conhecer. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de hoje. Um beijão. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. E tchau, tchau. Até a próxima aula. Muito obrigada por assistir o nosso conteúdo e fique ligado para os próximos vídeos. Até a próxima!